Passada a vitória diante do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, o Internacional agora foca no CSA, Copa do Brasil e o avanço da fase da principal competição de mata-mata do cenário nacional. No final de semana também tem brasileiro e algumas coisas o Mano Menezes deixou bem claro sobre o futuro do clube agora nessa semana bem importante. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do futuro da semana do Colorado, porque tem Copa do Brasil na quinta-feira, Campeonato Brasileiro no domingo, jogo fora, jogo em casa e aí, chega o próximo mês, maio, que pode ter 9 jogos, uma maratona de 9 jogos, tudo obviamente dependendo do CSA na quinta-feira em Alagoas. Vamos falar sobre tudo isso porque eu dei uma olhada novamente, assisti novamente a entrevista coletiva do Mano Menezes depois da vitória do Internacional diante do Flamengo. E eu acho que a gente tem algumas dicas do que vai acontecer esta semana e o que o Mano está planejando, como o Mano está projetando o time do Inter agora para essas duas partidas importantes do mês agora de abril ainda, beleza? Eu quero te pedir para tu deixar teu like, te inscrever no canal, ativar a notificação, compartilhar para o maior número de colorados possível e vir junto, cara? Porque sempre é legal. Lembrando que a KTO é minha grande parceira aqui do canal e com o cupom Ernest tu ganha 20% de free bet. E aí tu pode transformar depois, obviamente, em grana no teu bolso. Quer ver? Olha só, dá uma olhada. Peguei e fiz algumas anotações aqui, tá? E aí tem, primeiro de tudo, uma questão que eu quero pedir desculpas, Ontem eu entendi errado, por exemplo, a resposta do Mário Fernandes, tá? Eu entendi errado. Eu achei que o Mano estava dando uma chamada de atenção no Mário Fernandes. E muito pelo contrário, não era isso. Não era isso. Ele estava falando muito mais do ambiente do Brasil e não do Mário Fernandes. Isso ficou bem claro, depois que eu revi a entrevista. Ele fala que o Mário ficou desgostoso, obviamente, com a reserva. Ficou desgostoso também que acabou sendo depois a terceira opção, principalmente porque o Igor Gomes está jogando muito. E também não gostou de algumas atitudes do Brasil. Se impressionou com a educação do brasileiro ou a falta de. E aí, foi essa a grande questão, Não teve uma questão de falta de educação do Mário Fernandes, muito pelo contrário, tá? Então isso até corrobora com aquela informação que a gente tinha, de que ele não gostou das vaias do torcedor, ele não gostou da maneira com que foi tratado em alguns momentos aqui, beleza? Eu vou tentar fazer um conteúdo rápido, tá? Mas eu acho que é importante a gente destacar algumas questões. Por exemplo, ele cita a importância da torcida, E aí ele fala que a parte da virada de chave, ela tem muito mais em questão de ambiente e essa relação com a torcida do que qualquer outra coisa. Porque assim, a partir do momento que a torcida está junto, a torcida está empurrando o jogador e pressionando o adversário, principalmente num momento de repente de final de jogo, como é o que aconteceu a vitória, Aí tu acaba estressando o outro e dando ânimo para o teu time, Quando é o contrário, quando tem vaias e tudo mais, as coisas não funcionam. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com ele, tá? Só que aí a gente tem que entender que o termômetro da torcida é o próprio time, Ou talvez os dois trabalham juntos, Talvez o termômetro da torcida é o time e o termômetro do time é a torcida. Então, se um coopera, o outro talvez seja mais fácil, pegar e vibrar o tempo todo até o final. O Inter teve entrega e ele fala sobre isso. Olha só, ele diz que para ganhar do Flamengo, ele sabia como ele poderia ganhar do Flamengo. Ele sabia, ele disse o seguinte, a gente tinha que ter contundência, disputa, marcação e entrega. Isso aí a torcida vendo, a torcida vai empurrar, meu amigo, não tem como não, Só que daí é muito interessante isso, O Flamengo, obviamente, teve mais a bola, teve mais controle do jogo em determinados momentos, até o Sampaoli falou sobre isso, e aí é legal porque contrasta com o que o Mano diz. O Mano, por exemplo, diz o seguinte, que nos 15 do segundo tempo foi o melhor Inter que ele teve no Beira-Rio, tá? E o Sampaoli fala sobre isso também, que ali no primeiro
na primeira quinzena de minutos do segundo tempo foi quando ele perdeu o jogo, quando ele perdeu a mão do jogo, né, a única vez. Então contrasta a avaliação dos dois técnicos, só que daí, olha o que ele diz, o Mano diz o seguinte, ele sabia que ele tinha que entregar a bola para o Flamengo, porque gosta de rodar e tal, o Flamengo gosta de jogar, e aí voltaria com um contra-ataque rápido, viria para o ataque com mais velocidade e por isso os 3 atacantes. E aí por isso que eu estou trazendo esse debate aqui no início, porque é o seguinte, a gente vai ter jogos que a gente vai jogar com os 3 atacantes e a gente vai ter jogos que a gente não vai jogar com os 3 atacantes. Por exemplo, tá? CSA agora. A gente provavelmente vai ter um rodízio de jogadores. A gente vai ter no mínimo 2 jogadores que não estarão em um dos 2 jogos, ou o CSA ou o Goiás do final de semana no Beira-Rio. Por quê? Ó, por exemplo, ele fala do René e do Alan Patrick. Que o René, por exemplo, tem o Tauan Lara, que também está bem, e o Alan Patrick, o Maurício pode fazer a função. Já tinha trazido aqui uma vez, lembra para vocês? Que eles pensam dentro do Internacional que o Maurício tem um pouco de características parecidas e semelhantes, né, com a do Alan Patrick. Então, me parece que o Mano vai adotar um rodízio, e principalmente em cima de um esquema que já está montado. Nesse caso, do CSA, até pela fragilidade do adversário, lá atrás a gente já tinha feito sobre isso, né? A gente fez três atacantes justamente por isso, tá? Eu acho que continua o Pedro Henrique, continua o Wanderson e o alemão de centroavante, mas o meio a gente deve ter de repente o Alan Patrick descansando e o Maurício como um armador, o Maurício como o cara que flutua ali com a bola, sendo muito mais um caráter de articulador do que auxiliar, né, ali do ponta com o lado direito quase sempre, né, ou do lateral. E aí, tem uma questão. Ele diz o seguinte, ó, ele começa também a citar alguns jogadores, e eu acho que a gente tem que ver quão moral alguns jogadores estão ganhando à medida que o trabalho vai sendo executado e as coisas vão melhorando, as coisas, vamos dizer assim, vão encaminhando dentro não só do vestiário, mas dentro de campo. Por exemplo, o Campanharo, ele diz o seguinte, ó, esse cara quando ele sai do Brasil, ele era um meia, a gente conhecia ele e tal, mas aí a gente foi avaliar ele do que ele estava fazendo na Turquia e como ele estava fazendo na Turquia, e a gente viu que ele era um bom volante, porque ele acaba descendo, né? E aí ele tem o que o Mano Menezes chama hoje de imprescindível para um volante: sair jogando, saber jogar, o volante armador, como ele pega e diz, né? Hoje todo volante tem que saber jogar. E aí, a partir disso, até os laterais melhoram. Porque daí tu não perde a bola no meio campo, tu é um pouco mais técnico, tu consegue segurar um pouco mais a bola, tu consegue sair um pouco mais. E aí, os teus laterais, eles podem avançar mais. O próprio Igor Gomes, o René, ele fala que o René também tem essa questão, né, do Campanharo, o René, o Campanharo ajuda o René também a sair um pouco mais. Então, isso, se vocês olharem no compacto do jogo, se vocês gostam de fazer isso, percebam se a bola vai para a direita, o Campanharo vai junto com o Igor Gomes. Se a bola vai para a esquerda, o Campanharo vai junto com o René para segurar a bola para o lateral poder sair e ele poder fazer o enfiar o facão, né? Para os dois laterais. Então é muito semelhante ao que o Gabriel fazia. O Gabriel, ele também se apresentava, né, com o Johnny um pouco mais na frente. E aí talvez por isso que o Johnny possa até crescer. E aí por isso foi a pergunta que eu fiz, inclusive, para a coletiva do Mano, né? Como é que ele pretendia recuperar o Johnny? Porque não foi o Johnny do segundo semestre de 2022 não é o mesmo desse semestre agora. E o Mano me fala o seguinte, ele teve uma conversa com o Johnny. Ou seja, o Johnny sabia que ia jogar agora já no final de semana contra o Flamengo. Então ele teve uma conversa com o Johnny dizendo o seguinte: querido, simplifica, trabalha na calma, né? Faz o mais fácil no primeiro momento para tu ganhar a confiança, voltar a ter, né, a torcida do teu lado, e aí tu pode talvez pegar e crescer de novo, né? Ou voltar a ser o jogador que tu era. Porque, por exemplo, o Johnny deu ainda o azar de 2 chutes que o Inter tentou dar no gol do Flamengo, a bola bateu nele, né? Ele estava dentro da área para de repente ser um elemento de surpresa, e a bola acaba batendo nele e ele acaba de zagueiro do Flamengo, né? Então, obviamente, a torcida ia pegar no pé, obviamente a torcida ia dar meio que uma vaiada ou até mesmo uma xingada no jogador, tá? E por último, a questão do mental. Porque eu acho que é importante destacar que o Internacional, ele não tomou gols no final, né? Ele fez gols no final, nos últimos 2 jogos, contra o Metropolitanos e contra
agora o Flamengo. E aí o Mano disse o seguinte, que o mental é entender o momento do jogo, né? Ter maturidade para entender o tempo do jogo. Por exemplo, ele disse que contra o Caxias, quando ele toma aquele gol no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, não é porque não era mais para atacar, muito pelo contrário, tem que se atacar, mas também tem que se saber o momento de não só atacar, mas segurar a bola, de trabalhar a bola, de entender o contexto do jogo. E aí sobre isso ele fez meio que, não é nem meia culpa, né, mas ele diz o seguinte, eu me expressei e o pessoal achou que eu não queria atacar. Não, muito pelo contrário, eu quero atacar, mas eu quero ter inteligência para fazer isso e ao mesmo tempo, obviamente, maturidade. Cara, eu acho que a gente consegue entender bem o que está acontecendo no Internacional essa semana. Rodízio, Campanharo com um bom destaque no meio-campo, o Igor Gomes muito ainda também, e essa questão de dar uma segurada, principalmente no René e no Alan Patrick, para a gente não perder esses dois jogadores que são importantíssimos, um na parte defensiva e outro na parte de ataque. Cara, se tu chegou até aqui, ó, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e à noite tem mais conteúdo aqui no canal, beleza? Sempre tem algo pra gente falar do Internacional. Então, ajuda meu conteúdo aqui, que tu faz o teu papel de deixar teu like, compartilhar e tal, não sei o quê. E eu, obviamente, trago mais conteúdo pra vocês aqui. E fica essa nossa parceria muito bacana, valeu? Um forte abraço! Tchau!